Talvez hoje você não esteja fisicamente cansado, mas por dentro existe um peso que você carrega há um tempo. Um peso que tem nome. Pode ser um hábito que você tenta largar e não consegue, uma fraqueza que te envergonha, uma área da vida onde você sempre escorrega, sempre repete, sempre volta. E o pior não é a queda, é a sensação de que você já prometeu tanto para Deus que a promessa perdeu o sentido. Respira fundo agora, devagar, solta o ar. Essa oração é para você, e ela é diferente das que você já fez. Hoje a gente não vai orar depois da queda. A gente vai orar antes de errar, antes de fraquejar, antes de negar Jesus com a vida. Fica comigo até o fim. Se inscreve no canal para receber mais momentos como esse. Vamos juntos. Imagina a cena comigo. É noite. Jesus e os discípulos estão juntos numa mesa simples. O clima já está pesado, tem algo no ar. Jesus olha para Pedro e diz uma coisa que ninguém esperava ouvir. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro responde na hora, sem pensar. Isso nunca vai acontecer, eu estou disposto a morrer contigo. E ele acreditava nisso de verdade. Ele não estava mentindo, ele não estava sendo falso. Pedro simplesmente confiava mais em si mesmo do que reconhecia a própria fraqueza. Poucas horas depois, num pátio frio, perto de uma fogueira, cercado de estranhos que o olhavam com suspeita, ele negou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E no terceiro, eu não conheço esse homem, o galo cantou. Jesus olhou para Pedro e Pedro saiu dali chorando. Eu me pergunto às vezes o que teria acontecido se Pedro, naquela noite, em vez de dizer eu nunca vou te negar, tivesse parado, respirado e dito: Jesus, eu tenho medo de te negar. Eu não quero cair, mas eu sei que sozinho eu sou fraco. Fica comigo, me segura. Isso muda tudo. Essa é a oração que a gente quase nunca faz. A gente ora depois do erro. A gente busca a Deus depois da queda. A gente pede o perdão depois da negação. Mas orar antes, reconhecer a fraqueza antes de ceder a ela, pedir força antes de precisar dela, isso é outro nível. E a Bíblia mostra isso com clareza naquela mesma noite. Enquanto Pedro dormia no Getsêmani, Jesus orava. Jesus sentia o peso do que ia acontecer. Ele estava angustiado, triste, com medo. A Bíblia diz que ele suava como gotas de sangue de tanto que orava. E sabe o que ele disse para os discípulos? Ficai vigilantes e orai para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava dizendo exatamente isso. Orem antes. Não esperem a tentação chegar para só depois pedirem ajuda. Pedro dormiu quando era para orar. Confiou na própria coragem quando era para depender da graça. E a gente faz isso toda semana, às vezes todo dia. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: eu já tentei, eu já orei, e mesmo assim eu caí de novo. Eu entendo esse sentimento. E quero te dizer uma coisa que talvez mude a forma como você vai orar hoje. Quando Jesus disse a Pedro que ele ia negar, ele disse também: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia da queda e mesmo assim intercedeu. Isso quer dizer que Deus não está surpreso com seus erros. Ele já sabe das suas próximas fraquezas e mesmo assim ele continua do seu lado. O que ele quer de você não é um comportamento impecável, é um coração honesto. Se a sua fé está fraca hoje, ora fraco. Se você não está sentindo nada, fala isso para ele. Se você tem vergonha de voltar porque voltou tantas vezes, vai assim mesmo. Deus vê o que ninguém mais vê. Ele ouve o que você nem consegue colocar em palavras. E hoje, antes que você saia daqui e enfrente mais um dia com tudo o que ele traz, a gente vai orar juntos. Antes da pressão, antes da tentação, antes da fogueira no pátio.
acalma o coração agora. Fecha os olhos se puder e vamos juntos. Pai, a gente chega diante de Ti hoje sem máscara, sem discurso bonito, sem fingir que está tudo bem quando não está. Tu já sabes de tudo. Tu vês o que está escondido. Tu conhece as fraquezas que a gente tem vergonha de admitir até para si mesmo. E mesmo assim, Tu nos chamas para perto, não para condenar, para cuidar. Senhor, a gente não quer repetir a história de Pedro naquele pátio. A gente não quer chegar no fim do dia com o peso de ter negado ter nome com escolhas, com palavras, com atitudes. Então hoje a gente vem antes de fraquejar, antes de ceder, antes de escorregar. Nós reconhecemos, Pai, que sozinhos a gente não consegue, que a nossa vontade oscila, que a nossa força tem limite, que a nossa coragem falha nas horas certas. Mas Tu és fiel quando a gente não é. Tu permanece quando a gente foge. Tu olhas para a gente com amor mesmo depois das negações. Agora, Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem peso. Os vícios que a gente não consegue largar sozinho, os comportamentos que se repetem mesmo depois de tanta promessa, os pensamentos que chegam de madrugada e derrubam tudo que a gente construiu durante o dia, os relacionamentos que afastam da Tua vontade, as reações que saem antes de pensar, a língua que fala o que não deveria, o orgulho que não deixa pedir ajuda, o medo de ser fraco. A gente entrega tudo isso agora a Ti. Senhor, assim como no Getsêmani Tu suaste, Tu oraste, Tu colocaste o peso diante do Pai antes de enfrentar a cruz, a gente quer fazer o mesmo hoje. A gente não quer dormir quando era para orar. A gente não quer confiar em si mesmo quando podia confiar em Ti. Fortalece a gente por dentro, não para parecer forte por fora, para realmente ser dependente de Ti. Deus, nós oramos por quem está à beira de uma decisão errada agora, que está prestes a mandar uma mensagem que não deveria, que está prestes a abrir uma aba no celular que vai destruir algo que foi construído há tempo, que está prestes a voltar para um lugar de onde o Senhor já tirou. Entra antes, Pai. Coloca a Tua mão nessa história antes da queda. Fecha portas. Dá sabedoria para dizer não. Dá coragem para virar as costas para o que afasta de Ti. Nós oramos também por quem está com vergonha de estar aqui. Quem achou que já tinha perdido o direito de orar. Que foi tantas vezes que não acredita mais que vale a pena voltar. Espírito Santo, fala nesse coração agora. Diz que não acabou. Diz que assim como Jesus olhou para Pedro depois da negação, sem julgamento, Ele olha para essa pessoa hoje do mesmo jeito. Com amor, com restauração, com o braço aberto. Tira o peso da culpa que paralisa. Coloca o arrependimento que liberta. Que essa pessoa não fuja mais de Ti, mas corra para Ti. Deus, nós Te pedimos proteção para o que ainda está por vir. As conversas de hoje, as decisões de amanhã, os lugares onde vamos colocar os pés, as pressões que ainda vão aparecer. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossa boca, guarda nossos olhos. E quando a gente fraquejar, quando a gente cair, mesmo depois dessa oração, que a reação não seja fugir de Ti. Que a gente corra de volta, chorando se precisar, mas correndo de volta. Porque Tu és o Deus que estava de pé esperando quando o filho pródigo voltou. Tu és o Deus que olhou para Pedro com amor depois das 3 negações. Tu és o Deus que não desiste da gente mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Nós oramos pelas famílias que estão se desfazendo em silêncio, pelos casamentos que estão chegando no limite sem que ninguém de fora perceba, pelas mães que estão segurando tudo sozinhas e já não sabem até quando aguentam, pelos pais que estão com vergonha de admitir que estão perdidos, pelos filhos que estão longe de Ti e que alguém aqui está orando por eles sem parar. Pai, entra nessas histórias que parecem sem saída e faz o que só Tu sabes fazer. Nós recebemos a Tua paz agora, a paz que não depende das nossas perfeições, a paz que guarda a mente e o coração, a paz que só Tu podes dar. Obrigado por nos ouvir, obrigado por não desistir,
Obrigado por orar por nós quando a gente não sabe nem como começar. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo, devagar. Solta o ar. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários ou deixa o seu pedido de oração ali embaixo. Você não precisa carregar isso sozinho. Deus ouviu, Deus está cuidando. Se inscreve no canal para continuar caminhando com a gente. Que Deus te cubra de paz hoje.